Olá, sou a professora Maria do Virges e hoje eu tirei um momento para me apresentar. Vocês têm me visto em vários vídeos no YouTube, vocês têm me visto num webinário para falar sobre um curso no qual eu apresento, mas quem sou eu? Quem é a Maria do Virges? Mas eu vou fazer uma pequena consideração. Começar a falar sobre mim, eu trouxe uma frase de um homem que eu tenho aprendido a gostar muito, que é um grande pesquisador, que também é avô de uma criança autista. Travis Thompson, ele diz assim: atualmente passo grande parte da minha vida em dois mundos, muito diferente que a maioria das pessoas, mas sou feliz, porque eu participo deste universo do mundo autista. Ele passa em dois mundos, assim como eu. A minha vida está interligada ao universo autista. As conversas minhas, aonde eu vou, as orientações que eu dou, as dicas que eu dou, sempre é através do mundo autista. Mas como é que começou a minha caminhada? Como é que será que eu me fiz como profissional? Em 1970, na década de 70, eu comecei minha carreira profissional, bem nos anos de 69 e 70, eu comecei minha carreira profissional de uma escola de zona rural. Uma escola de zona rural onde tinha, nessa época, uma sala de primeira a quarta série. E ali eu me deparei com as crianças com dificuldades. Tinham dificuldades de aprendizagem, crianças que estavam há anos naquela escola e que muitas não eram alfabetizadas, tinham um comportamento diferente e eu não conhecia nada desse mundo. Mas a única coisa que eu sabia era da dificuldade que essas crianças tinham de interagir e de aprender. Foi ali que começou a brotar em mim uma vontade muito grande de conhecer por que existe esse mundo tão diferente. Um mundo de pessoas que aprendem de forma diferente, o mundo das pessoas que veem de forma diferente, que interagem de forma diferente, mas são pessoas assim como eu e vocês. Foi em 1970 que começou a brotar em mim uma forma diferente de olhar. Mas meu olhar sempre foi apurado, sempre foi detalhista para as pessoas que eram excluídas, se portavam de forma diferente e aprendiam de forma diferente. E Ana Maria Lunardi Padilha é uma grande professora da Universidade Metodista de Piracicaba, ela é professora convidada de lá, ela diz assim: o nosso olhar direciona o nosso trabalho. Qual é o seu olhar, pai, mãe e terapeutas, sobre a criança que é diferente de você? Você quer fazer ela igual a você? Geralmente é assim, eu sempre tenho um modelo, eu quero que ela seja como é o meu outro filho, eu quero que seja como sou eu. Eu sempre quero fazer um parâmetro, mas eu tenho que atender essa pessoa na sua necessidade. Foi aí que eu comecei minha carreira. A partir da década de 90, eu fiz minha primeira especialização. Eu fiz minha primeira especialização em educação especial. E daí eu comecei a perceber este universo, conheci com Sadal Omote, um grande pesquisador do nosso país, e ele dizia assim: o que você pode aprender na educação especial? Então, na educação especial, eu aprendi sobre as deficiências, aprendi um pouco sobre o autista, e durante 25 anos da minha vida, eu transitei neste universo das deficiências e fui contemplada generosamente por trabalhar em escolas especiais e como profissional. Ali eu trabalhei com professores, com pais e com os alunos. Fui contemplada. Eu falo que isso é contemplar, porque a minha experiência, a minha vida profissional foi forjada na dificuldade do outro. Quando eu falo dificuldade do outro, é auxiliar naquilo que nós não entendemos do mundo do outro.
Então, isso foi. E nos últimos 20 anos, eu me debrucei a estudar sobre o espectro autista. Quando eu comecei a estudar sobre o espectro autista, essa criança ainda é a leitura que se fazia no mundo da medicina, que essa criança era uma criança psicótica. Por isso que até hoje ainda transita no nosso meio, se você fala em autismo, você acha que ele é uma criança louca. Não. Ele é uma criança que tem dificuldade de interação, de comunicação e um comportamento alterado. Mas olha bem, durante 25 anos eu transito neste universo. Eu tenho aprendido que a criança autista, mesmo com seus déficits persistentes de interação, de comunicação e comportamentos restritos e repetitivos, eles podem nos auxiliar. Eles podem nos auxiliar na nossa caminhada. E nessa caminhada, além de alunos, professores, principalmente eu me deparei com famílias. E foi com as famílias, com os cuidadores, que eu percebi a singeleza dessas pessoas. Como que eles atendem essas crianças? Como é o respeito que eles têm por essas crianças? Foi aí que eu percebi que a grande dificuldade das famílias era não ter conhecimento. Porque ele deixava na escola, ele deixava na terapia, mas ele não tinha conhecimento sobre essa criança. Então eu comecei a conversar com essas famílias, a entender um pouco mais esse universo. E muitos pais acataram as informações que eu dei. Muitos pais acataram as informações que eu pude transmitir e que auxiliou eles no desenvolvimento dos filhos dele. Hoje já são moços esses meninos. Mas por quê? Porque eu pude, com respeito a todos os pais, ouvir os pais, ser escuta, para que os pais pudessem falar sobre seu filho, sobre as suas dificuldades, sobre as suas necessidades, e levando conhecimento, levando informação, para que esses pais pudessem atender as crianças autistas. Então, agora mais. E agora? E agora? É muito arriscado quando um profissional fala da sua vida familiar. É muito arriscado, porque ele pode ser mal interpretado. Mas vocês já viram, já falei em vários vídeos, eu tenho um neto autista. E vou contar para vocês como foi ganhar essa experiência de um neto autista em família. Uma coisa é como profissional, orientar famílias, uma coisa é como profissional auxiliar no desenvolvimento dessa criança, mas outra coisa é família. Por quê? Porque como família, ninguém quer te ouvir, porque ele já meu filho dizia assim: mamãe, espera aí. Então, quer dizer, demorou para se fechar um laudo, assim como muitos pais que estão me ouvindo, demora para fechar um laudo, até que esse laudo fechou. A partir do momento que esse laudo se fecha, a família dele, os pais principalmente, pai e mãe, assumiram uma responsabilidade de caminhar com ele nas suas dificuldades, de entender quem era ele, quais as necessidades, como que era o comportamento dele, por que essa hiperatividade que ele tinha, por que essa dificuldade de interagir com as pessoas, por que a seletividade alimentar, por que ao ouvir alguns barulhos ele não se acomodava. Então tudo isso era um mundo diferente que estava se abrindo para os pais do meu neto e principalmente para mim. E foi aí que, buscando informações, que eu vi que é importantíssimo a gente transitar nesse mundo do conhecimento para poder auxiliar não só a sua família, mas a família do seu vizinho, a família do seu amigo, porque todos nós conhecemos alguém autista. Eu moro em outro estado, longe desse meu neto, mas ele é feliz, ele é uma criança feliz. Ele é uma criança que é feliz com suas irmãs, que também moram em outro estado. Ele é feliz com seu pai, com sua mãe. Mas nós temos imensas oportunidades de aprendizagem quando nós estamos juntos. Nós damos qualidade a esses encontros. Nós tentamos participar da vida dele. E ele sempre traz informações. Eu falo que eu aprendo com meu neto autista. Por quê?
Porque uma vez ele chegou em casa e falou assim: vó, eu estou muito confuso. Ele tem 7 anos. Eu estou muito confuso. E eu fui, mas explique o que é esse confuso. Do que é isso confuso? É que meu pai veio na estrada e me falou que ia passar por determinados lugares e meu pai passou por outros lugares. Então isso torna o mundo confuso. Por quê? Porque o autista, lembra que eu falei sobre as rotinas, sobre a organização? Então meu filho esqueceu de anteceder. Olha, nós não vamos passar por ali, porque aconteceu um acidente, porque aquele posto de gasolina não tinha gasolina, e passar uma série de informações para ele. Por quê? Daí eu disse: filho, seu filho está confuso. Então tudo isso são dicas que a gente vai aprendendo a lidar com essas crianças. E foi como profissional, mas principalmente como avó, que eu abri este universo e que entendi que eu que tenho que sair do meu mundo e transitar no universo autista. Meu filho, que é seu pai, se casou novamente, mas os dois acolheram o Otávio. E ele é uma criança feliz. Meu filho é muito brincalhão. Meu filho é uma pessoa agradável, que gosta de estar com as pessoas, que gosta de brincar. E ele aprendeu. Só que quando eu pergunto para o meu filho como é que está o Otávio, ele diz: mãe, ele é o cara, ele está bem. Por quê? Por que ele fala assim? Porque muitas vezes ele quer fugir das necessidades do Otávio. Mas o importante é que ele vê o filho com potencial. Ele é o cara, ele está melhorando. E a mãe do Otávio casou-se novamente. Mas juntos eles organizam a vida do Otávio. Então, como vocês podem observar, não é uma família perfeita. Eu não tenho neto autista numa família que pai e mãe estão juntos, mas são lares diferentes, contextos diferentes, e ele teve que se adaptar a esses dois universos. E quem que ensinou? As orientações que foram dadas dos profissionais que eu dou para o meu filho, e que isso fez uma criança feliz. Isso o fez ser uma criança mesmo diferente, mesmo com as alterações que ele tem, mesmo com a dificuldade dele de falar, de estabelecer um contato, mesmo com todas as suas dificuldades. Ele é uma criança que se expressa a felicidade. Ter o Otávio nas nossas vidas foi uma bênção e criou em cada um de nós, principalmente em mim, uma compreensão melhor de entendimento da família com relação à criança autista. Hoje eu posso ouvir os pais, ser escuta dos pais e entender todo o universo dessa criança e principalmente da família. Nós não sabemos ainda, nós estamos caminhando ainda como acolher essa criança autista. Então, na minha caminhada, eu busco instrumentos necessários. Todas as informações que eu dou para vocês é para auxiliá-los nesta caminhada. Eu auxilio não só o meu neto, mas todas as pessoas que me buscam uma solução. Eu não tenho soluções, mas eu tenho algumas dicas que pode dar certo ou não dar. Mas nós temos que caminhar. Não deu certo isso, professor, o que nós podemos fazer? E a avó materna do meu neto, ela diz assim: ele é uma criança especial, uma criatura única e amorosa. Então, como vocês podem observar, todos gostam desta criança, todos acham ele amoroso. Mas por quê? Porque na convivência com ele, nós nos mostramos amorosos. Então, ele é uma criança feliz. Uma criança feliz numa família que é diferente. Meu filho casou-se novamente, os dois, ele e a esposa, acolhem. Minha nora casou-se novamente, o marido dela e ela acolhem o meu neto. Então, tudo isso é uma caminhada, é um aprendizado que nós temos. Então, essa é a minha caminhada. Mas o que mais que eu faço? Por que eu estou aqui? Eu trabalho também na formação de professores. Trabalho em cursos de pós, trabalho também numa clínica, onde eu passo orientações para a família, onde eu passo orientações para a criança, mas trabalho numa faculdade, a qual eu tenho profundo respeito, Faculdade Rema.
Uma faculdade que tem me auxiliado na minha caminhada. E assim também eu continuo a pesquisar, porque através da graduação da faculdade, através dos cursos de pós, eu me atualizo, eu busco evidências científicas para trazer para cada um de vocês. Então, e trabalho também na formação de professores dos municípios. Tudo isso que eu faço é objetivando a melhora da pessoa com deficiência e com autismo. Quando eu falo deficiência, são as deficiências intelectuais, as deficiências auditivas, as deficiências visuais, deficiência neuromotora, mas muito mais com criança do transtorno de espectro autista. Continuo buscando novas informações. A minha luta do dia a dia é buscar novas informações. Para quem? Para a família e para a escola. Sempre que eu atendo uma criança, eu vou na família e eu vou na escola. Por quê? Porque é na família e na escola, que são as duas juntas, família e educação, que nós vamos melhorar a caminhada da criança autista. Por isso, gente, vamos estar juntos. Em toda a minha caminhada, sou grato principalmente a vocês, pais, porque vocês me auxiliam. Eu tenho profundo respeito por cada um pai que um dia pudemos conversar. Por quê? Porque eu vejo a sinceridade, as dúvidas que eles têm, as incertezas que eles têm, e que muitas vezes eu não tenho todas as respostas. Nós não temos todas as respostas ainda para esse universo do autismo. Nós não temos. Mas eles me abriram as portas para participar da vida da família e participar do mundo do seu filho. Então eu tenho profundo respeito por todas as famílias no qual eu atendi. E aos professores, terapeutas, médicos, que me abriram as portas para compartilhar as suas experiências. Quantos profissionais eu compartilhei? Fono, físio, terapeuta ocupacional, médicos, alguns médicos. Quantos compartilharam da sua experiência comigo? Por isso eu tenho profundo respeito para todos os profissionais que me auxiliaram nessa caminhada. Que mais que eu posso falar para vocês? E com isso eu me constituí pessoa. Então eu termino com as frases do mesmo autor que eu iniciei, Travis Thompson, que ele diz que ele transita nos dois mundos. Eu transito no meu mundo, mas eu posso dizer para vocês que eu transito muito mais no universo autista. Então, aí eu me coloquei meu coração, coloquei minha família, e vocês viram que eu tenho um compromisso e uma responsabilidade de sempre trazer novas informações e de buscar novas pesquisas para trazer para vocês. Meu muito obrigado, Marido Virges.